Bom, galera, estamos de volta com a segunda parte de aula de hardware e software, na qual iremos abordar agora sobre o conteúdo, sobre o conceito de armazenamento. Bom, quando se trata de armazenamento, pode-se cobrar duas coisas. Primeiro, entender o que seria um disco de leitura e um disco de leitura e escrita. E segundo, qual é o seu tamanho, tá? Bom, e isso, gente, é aplicado tanto para CD, quanto para DVD, quanto para Blu-ray, que é a nova mídia ótica, né, com grande capacidade. Bom, primeira coisa que você tem que ter noção, qual é a diferença entre CD-R e CD-RW? O R, gente, significa read, e o read significa leitura. Então, uma vez que você utiliza um tipo de CD-R ou um DVD-R, o que vai acontecer? Você gravou o arquivo, e você não pode mais alterá-lo, certo? Então, uma vez que você gravou, não se pode mais fazer nada. Quando você tem um CD-RW, esse RW significa read, assim como anteriormente citado, e significa writer, leitura e escrita. Quando você tem esse tipo de CD, você pode gravá-lo, você pode formatá-lo, você pode gravá-lo novamente. Essa é a grande diferença. Então, CDR, somente leitura. CDRW, leitura e escrita. E isso também se aplica a DVD. A segunda parte que pode se cobrar em questão de concurso público também é o seu armazenamento. Ah, mas como assim armazenamento? Para isso, eu vou abrir um parênteses aqui e você precisa entender, gente, uma tabelinha básica, tá? Primeiro, quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento, tá? Quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento. E você precisa estar atento em três nomenclaturas. Nós temos megabyte, nós temos gigabyte e nós temos terabyte. Os seus respectivos acrônimos MBzinho, GBzinho, TBzinho. Toda vez que tiver MB, megabyte, GB, gigabyte, TB, terabyte. E se tiver algum dispositivo com essa nomenclatura, significa que ele é para armazenamento. E nós sabemos que se citar parte interna do computador, quais são os dois dispositivos que permitem armazenar? Memória RAM e HD. Então, logicamente, que a unidade de medida deles é megabyte, gigabyte, terabyte. Quando você também trabalha com HD externo, cartão de memória, que mais? Pendrives, ele também possui essas nomenclaturas. E o que você precisa saber? Quando você trabalha com megabyte, você trabalha com informação em milhão. Em milhão. Em milhão. Tudo bem? Então, 1 megabyte seria uma informação em milhão. 10 elevado à sexta. Quando você trabalha com gigabyte, a informação ela acrescenta-se 1000 vezes. Então, aumenta-se 1000 vezes. Então, você trabalha com milhão. Tudo bem? E quando você trabalha com terabyte, você trabalha com trilhão. Professor, ficou meio vago. Então, você vai aprender o seguinte. O nome João. João. Ele possui 5 bytes. Ah, mas como assim ele possui 5 bytes? Simples, gente. J é um byte, O é um byte, A é um byte, O é um byte e o tio também é um byte. Então, quando eu falo para vocês, quando eu digo para vocês que eu tenho um pendrive de 1 megabyte, por exemplo, significa que eu consigo armazenar 1 milhão de bytes, 1 milhão de caracteres. E os caracteres podem ser textos, pode ter símbolos, até o próprio espaço ele ocupa espaço. Se você digitar uma senha no Facebook, por exemplo, espaço, 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 ele vai armazenar também. Então, quando eu tenho um pendrive de 1 GB, eu consigo armazenar
1 milhão de bytes. Quando eu tenho um pendrive de 1 terabyte, eu consigo armazenar 1 trilhão de bytes. Bom, sabemos o conceito básico, certo? Agora vamos aplicar isso nas mídias de armazenamento. Como que eles cobram nas questões de concurso? Ele pergunta se você tem noção, tá? Noção de armazenamento de dados. Então imagine só, você trabalha lá na Polícia Civil, né, do seu respectivo estado, e aí você tem uma blacklist, que é uma lista negra com o perfil de todos os criminosos, por exemplo. E aí o concurso vai te perguntar o seguinte: sabendo que você tem uma lista de 5 GB, em que dispositivo único você vai conseguir armazenar? Aí vejam só, para isso você precisa saber quanto que cada dispositivo consegue armazenar. Então, viu que preciso ter o conceito de que seria byte, e eu preciso saber também aqui qual que é a média de armazenamento. E o CD, por padrão, é 700 MB. E agora você já sabe o que é MB. Então, ele consegue armazenar 700 milhões de bytes. O DVD, 4,7 GB. Tudo bem? E o Blu-ray? O Blu-ray é a evolução. Não é muito utilizado no Brasil porque ele é caro. Normalmente não vale a pena comprar um Blu-ray. Então, ele começa com 25 GB. Tem versões de 50 GB. E até 100 GB. E aí eu vou pegar a questão de concurso que eu acabei de citar anteriormente. Se eu tenho uma lista de 5 GB do blacklist, da lista dos criminosos, aí ele cobra para você o seguinte: em que tipo de mídia dessa eu consigo armazenar? O CD eu consigo? Não, porque é 700 MB. Ah, mas 700 MB é maior que 5. Lembra por que nós temos que aprender? Informação em milhão, informação em bilhão. Então, milhão ele é menor que bilhão. Logicamente que eu não consigo armazenar em um CD. Vamos para o DVD. Eu falei que é 5 GB, então aqui logicamente você já pode excluir. E logicamente que o único dispositivo que consegue armazenar, né, armazenar esse tipo de informação é o Blu-ray. Ah, professor, mas e se tiver acima de 100 GB? O único dispositivo que consegue armazenar acima de 100 GB é o HD. Uma coisa interessante também, o acrônimo de Blu-ray é BD, tá, gente? É BD. Então, CD, DVD e BD, de Blu-ray, de disco, tudo bem? Então, vamos responder uma questão para massificar nosso conhecimento? Questão que aconteceu no IF de Tocantins, no ano de 2016, e ele pergunta a seguinte questão: o usuário de um microcomputador precisa armazenar uma cópia de segurança. O que é cópia de segurança? Backup. De um conjunto de arquivos, cujo tamanho total é de 400 GB. Esse conjunto de arquivos poderia ser armazenado em um único, então significa que só posso utilizar um só. DVD não, né? Porque DVD é 4.7. Memória ROM. Professor, nem sei o que é memória ROM. Memória ROM é a memória de leitura. Mas essa você poderia utilizar por eliminação, porque você não armazena nada nele, nada. HD. Opa! O HD eu posso armazenar, mas vamos ver os respectivos. O Blu-ray eu consigo armazenar? Não, porque o top do Blu-ray é 100 GB, certo? Elimina-se também. CDR, aí piorou, que o CD é o pior de todos. Então você poderia ficar em dúvida na memória ROM e no HD. Só que nós sabemos que para armazenamento é o HD. Então você poderia marcar aqui tranquilamente. Memória ROM, o senhor não explicou, professor, anteriormente. Memória ROM é uma memória de leitura, memória de fábrica. Então, você poderia utilizar todo o conceito que a gente aprendeu, porque essa você poderia eliminar. Tudo bem? Então, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria
de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br, que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.